gente! Eu sou a Glace, da AGM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante. E eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, vamos dar like no vídeo, que essa é a forma que vocês têm de ajudar o canal a crescer. É o pagamento pelas aulas, é o pagamento da artesã, tá? Então é assim, hoje nós vamos fazer uma necessaire, que é uma necessaire para shampoo, é uma necessaire de viagem. Ela é feita com plástico cristal. O passo a passo está bem detalhado e existem outros passo a passos dessa mesma peça, do mesmo modelo, no canal, no YouTube, né? Em vários outros canais. Só que o diferencial desse passo a passo é que aqui nós vamos aprender a fazer a peça sem tirar o cursor, com um zíper comum. Porque tem muito, esse é um canal para iniciante e eu sei que quem está iniciando na costura criativa tem dificuldade de colocação do cursor. Então acaba deixando de fazer uma peça que é muito vendável por causa desse pequeno detalhe. Então essa peça aqui nós vamos fazer, ó, com o zíper sem tirar o cursor, tá? Com o zíper comum que vocês compram no armarinho aí perto da casa de vocês. Eu espero que vocês gostem, o passo a passo está bem detalhado. Façam, meninas, que vale a pena. Essa peça é fazer e vender. Oferece para as amigas, que eu tenho certeza que, independente de ser lugar de praia ou não, ela é uma ótima necessaire para viagem, tá? Tenho certeza que vai ser um retorno muito legal para vocês. Façam para vocês, façam para dar de presente, que é uma ótima sugestão de presente, façam para vender, ok? Ah, no final do vídeo tem sugestão de preço, ó. Beijo no coração, um beijo, um queijo e vamos trabalhar. Então, gente, para fazer essa nossa necessaire, eu vou utilizar o plástico cristal. A gramatura, vocês podem utilizar a 20, a 30, a 40, acima da 20, porque abaixo da 20 é um plástico muito fino, não dá segurança à peça, tá? A minha aqui tem 30, beleza? Então, assim, o tamanho nós vamos utilizar ele na altura 35 centímetros e na largura 50. Então, 35 por 50 centímetros, que é o corpo da peça, é o plástico cristal, beleza? A estrutura dele, aqui vocês estão vendo assim branquinha, porque o plástico cristal, quando nós compramos ele vem com esse papelzinho manteiga. Então, para cortar é assim, gente. Coloca com o papelzinho para cima, risca no papel e recorta. E já deixa assim no papel, porque facilita. Aqui na câmera, se eu botar só o plástico, vocês não iam enxergar direito, tá? Por isso que eu deixei aqui com o papel, só para isso. Aí, ó, a estrutura dela é isso aqui. O zíper vai ficar nessa direção. Então, pela lógica, nós vamos precisar de um zíper de 35 centímetros, porque o zíper ele é do tamanho da peça, tá? Da altura da peça. O zíper que eu tenho aqui, ele é menor, beleza? Mas não tem problema. Por quê? É assim, existem vários passo a passos aqui no YouTube desse tipo de necessaire. Necessaire para shampoo, necessaire para praia e tal. Em todos eles, o modelo é o mesmo, só que em todos a confecção, né, utiliza o zíper a metro, aquele zíper que a gente tem que encaixar o cursor. Esse é um canal para iniciante. E eu sei que quem está iniciando na costura criativa
muitas vezes deixa de fazer alguma coisa porque não tem aquela técnica, não tem aquela segurança de fazer determinada técnica. Então, muita gente já tem dificuldade de botar a colocação de zíper. Quando é para colocar o cursor ainda, já de cara larga a opção de fazer essa peça. Eu vou mostrar aqui nesse passo a passo como fazer essa necessaire para shampoo dessa forma, com o zíper, sem precisar tirar o cursor, beleza? A primeira coisa que nós vamos fazer é o que? É preparar o zíper. Nós vamos fazer uma ponteira de zíper. Essa ponteira de zíper, ela é facinha de fazer, tá? O meu zíper é menor que a peça, eu vou fazer uma ponteira. O ideal é que você faça a ponteira. Até se o seu zíper for do tamanho, é legal fazer a ponteira, que a ponteira vai te ajudar na hora de costurar sem precisar tirar o cursor, tá? Então é assim, aqui eu tenho um pedaço de tecido, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu virar aqui para esse lado, que assim dá para vocês enxergarem melhor. Aqui, ó, eu tenho um pedaço de tecido que junto com o zíper fica maior que a minha peça. Esse é o tamanho. Deixa eu chegar para cá. Esse é o tamanho do meu tecido. E na largura ele tem um tamanho que dá para me botar o meu zíper aqui no meio, dobrar e ficar uma dobra em cima da outra, tá? Então é assim que você vai calcular, porque vai depender muito do tamanho do zíper. Aí você vai colocar o zíper com a frente dele, onde tem um carrinho, virado para baixo, aqui em cima, ó, aqui em cima, no meio da peça, no meio do tecido, tá? Essa partezinha de metal aqui, você vai puxar ela para ela ficar fora do tecido. Aí você vai dobrar aqui, rente ao zíper, e aqui também, rente ao zíper. Desse jeitinho aqui, ó. A chapinha fora. Você vai vir com a costura, um pezinho de máquina aqui, ó, costurar, dando retrocesso. Esse jeitinho aqui, ó, gente, tá? Então, tá fora da chapinha. Aí aqui nós costuramos um pezinho de máquina e eu vou recortar aqui, tirar essa partezinha aqui fora. Quando for cortar, não corta com a tesoura de tecido não, tá? Porque a tesoura de tecido vai estragar o fio da sua tesoura. Prontinho, cortei. Aí agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos puxar a frente do tecido para fora. Passar bem direitinho. Isso aqui é uma ponteira de zíper, tá? Serve para quando vocês têm um zíper menor que a peça. E também ajuda muito quem tem dificuldade de colocação. Essas peças difíceis de acesso do zíper, de colocação do zíper, tá? Então tá aqui, ó, a ponteira do nosso zíper. Agora o nosso zíper tá, ó, do tamanho da peça, ainda com uma folga aqui que depois a gente vai tirar o excesso, tá? Solucionado. Eu vou pegar problema, dois pedaços de tecido, que vai ser o pedaço de tecido que nós vamos costurar aqui no zíper, tá? Costurar no zíper, unindo ele ao plástico. Então é assim, nós vamos precisar de 2 pedaços de tecido, 2 de 8 centímetros de comprimento e na largura 35 centímetros, que é o tamanho, né, da peça, é o tamanho do plástico cristal que vocês vão cortar. 2, nós vamos dobrar eles assim, ó, com a frente para fora, passar e vincar, e vai ficar os dois aqui vincadinhos direitinho, beleza?
Nós vamos precisar também de uma alcinha. Essa alça, nós vamos cortar um tecido de 25 centímetros de comprimento, assim, e na largura ela vai ter 8 centímetros, tá? Aí, o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos dobrar aqui ao meio, aqui também ao meio, como se fosse um viezinho, e depois dobrar ao meio de novo, passar uma costura aqui, outra aqui, e vai ficar a nossa... E tá aqui, ó, a alcinha pronta, tá? Costuradinha nas laterais, a alcinha já tá pronta. É uma alça curta, é mais para pendurar num banheiro, quando a pessoa for viajar e tomar banho no banheiro público, ou no banheiro da casa de alguém, né? Agora nós vamos à colocação do zíper. O zíper vai ser colocado aqui, nessa extremidade com 35 centímetros. Vocês já viram que ele já tá do tamanho, já tá até um pouco maior que a peça. A colocação desse zíper é muito fácil. Tá aqui a tirazinha do zíper. Nós vamos, como ele, se ele fosse aquele zíper de destacar, para depois colocar o cursor, a gente ia fazer ao mesmo tempo. O mesmo processo de um lado e de outro. Como não é o caso, não é o nosso caso, nós vamos fazer assim, sem tirar o cursor. O que nem em todos os lugares, todas as regiões vende esse zíper a metro, enfim. Para quem está iniciando, quem tem pouco material, é o ideal, tá? E é mais fácil também. Aqui que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui o plástico. Eu tô botando esse papel aqui, gente, só para vocês visualizarem o plástico, tá? Vamos colocar o plástico aqui e o nosso zíper em cima, tá? Com a frentezinha para cima mesmo, em cima, encostado na beiradinha do plástico. Aí nós vamos, ó, fixar. É claro que fixar isso aqui, nós não vamos fixar ele, olha aqui, se nós não podemos, como é plástico, nós não podemos utilizar o alfinete. Então, eu estou utilizando esse grampinho aqui, que é o grampinho para costura mesmo. Mas existe, depois eu vou mostrar para vocês, que acho que está lá na máquina. Existe um clipsezinho, que é um clipe de escritório para papel, que dá para fazer isso aqui. Pregador de roupa, tá? Vocês podem utilizar uma fita dupla face, enfim, o que vocês tiverem à mão. Aí nós vamos colocar aqui, ó, o zíper. E o zíper tá com a frente dele pra cima, direitinho, tá? Ó. Ó, tá aqui. Aí agora nós vamos lá pra máquina e vamos fazer aqui uma costura, tá? Pra prender o zíper ao plástico. Depois que fizer essa costura, nós vamos colocar aqui, ó, aquele nosso tecidinho, que tá aqui dobrado, de 35 centímetros, que é o viés do zíper, né? 35 por 8, dobrado ao meio, passei, vinquei. Depois nós vamos colocar ele aqui e vamos o clipsezinho que eu falei para vocês, tá vendo? Ele é um clipe de escritório, ele é bem baratinho. Apesar que esse outro aqui também não é caro não, tá? Então é assim, muita gente tem dificuldade de costurar o plástico, porque o plástico ele fica agarrando no pezinho da máquina. O pezinho da máquina vai empurrando e ele agarra. Existem várias formas de você solucionar. A principal é você ter um material correto para trabalhar, que é o quê? É o pezinho de teflon. Que é esse pezinho aqui, que ele não vai agarrar no plástico, tá? Mas, e esse pezinho, ó, gente, eu comprei esse pezinho a R$14, tá? É mais vantagem você comprar um pezinho, os pezinhos conforme a demanda que vocês vão precisando, do que comprar aquela caixa
com um monte de pé de máquina e você não saber utilizar e ficar lá parado, tá? Foi R$14, ele é bem legal de utilizar com plástico. A Glace eu não tenho, onde eu moro não tem isso, eu não consigo comprar. Beleza. Tem aquelas fita crepe, você vai colar a fita crepe embaixo do seu pezinho calcador normal que você utiliza. Você pode também pegar algum tipo de vaselinazinha e molhar o plástico, passar no plástico. E, se possível, costurar sempre com o plástico em contato com a mesa e não em contato com o pezinho, tá? São as formas que você tem de trabalhar isso. Então tá. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos costurar aqui, ó. Costura normal. Eu não sei se tá dando para vocês visualizarem direito. Aí tá aqui, ó, costuradinho no plástico, tá? Agora o que nós vamos fazer, meus amores? Nós vamos colocar aquele tecidinho que nós dobramos, tá? Com a parte dele dobrada, ó, a partezinha dele que foi dobrada, aqui, ó, na beiradinha. Ó, desse jeitinho aqui que vai ficar. Aí agora o que nós... Ah, tá assim, né? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar isso pra lá, ó. Nós vamos puxar o zíper, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês. Tá assim. Nós vamos puxar o zíper pra cá. Aqui, vamos vincar direitinho. Nós não podemos passar para vincar, porque é um plástico. Então, nós vamos vincar assim. Tá vendo? Desse jeitinho pra cá. A traseira vai ficar assim. Aí, o que nós vamos fazer, meus amores? Nós vamos rebater essa costura aqui, ó. Aqui. Nós vamos passar uma costura aqui. E depois nós vamos vir passando uma costura aqui, ó, na beiradinha, tá? Na beiradinha desse tecido para juntar isso aqui, beleza? Então tá aqui, ó, já preso, ó, direitinho, aqui o plástico e aqui presinho, tá? Agora nós vamos prender aqui desse outro lado. De que forma? A ordem é a seguinte, você vai botar aqui zíper pra frente, o carrinho pra frente. Você vai vir primeiro com essa peçazinha aqui, que é o viés do zíper, tá? A partezinha dela aberta, você vai encostar aqui, procura colocar na mesma direção, tá? Na mesma direção da outra. Vamos botar o nosso clipezinho, fazendo etapa por etapa. Prontinho. Aqui nós vamos fazer uma costura de proteção, não precisa ser muito encostado não, tá? Desse jeitinho aqui, ó, tá? Uma costurazinha. Agora nós vamos vir
Agora nós vamos vir com a nossa outra ponta aqui. Ó. Procura colocar na posição correta, ó. Na direção correta, com a utilização do nosso prendedor. Tá aqui, ó, já costuradinho. O que que nós vamos fazer? Nós vamos, agora é fácil de abrir, né, essa peça, ó. Nós vamos abrir aqui, tá? E virar ela. Com cuidado para não amassar o mínimo possível, né, o plástico. Por que que nós viramos? Porque nós vamos ter que rebater isso aqui, ó, né? Como nós fizemos aqui, nós vamos fazer desse lado aqui. E para rebater, a gente vai ter que abrir todo o zíper e vir rebatendo. Aí você vai vir rebatendo aqui. Vamos rebater primeiro aqui, onde está o zíper. E depois nós vamos vir rebatendo aqui, ó, essa beiradinha aqui, tá? Nós vamos lá para a mesa, que fica melhor de eu explicar para vocês as próximas etapas. Aí tá aqui, ó, já costurado, tá? Direitinho. Agora nós vamos refilar aqui. Refilar é o quê? É cortar essa sobra aqui de tecido, né? É essa sobra de tecido aqui que nós vamos, pronto, cortar. Tá do tamanho certinho a nossa peça, tá? Ela é assim. Só que nós vamos ter que dar costurar aqui. Antes de costurar, o que que nós vamos fazer? Primeira coisa, aqui ela tá de frente, a frente para fora. Nós vamos ter que virar o avesso, tá? Nós vamos voltar ela lá com o avesso para fora, para poder fazer as costuras e as costuras ficarem todas embutidas, tá? Ó, vou fechar aqui o zíper. Gente, dessa parte aqui em diante, é super simples e fácil de fazer. A parte mais complicada é a colocação do zíper assim, porque é o zíper que não tira o carrinho, tá? Ó, o avesso fica todo direitinho assim. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos virá-la assim, ó. Pra quê? Nós vamos fazer isso, nivelar aqui direitinho. Porque nós queremos saber onde é o meio dela, para centralizar o nosso zíper. Ó. E aqui no meio, nós vamos dar um pique. É um piquezinho pequeno com a tesoura, só uma cortadinha. Eu não sei se dá para vocês visualizarem, mas aqui tem um pique. Nós vamos dar um pique de um lado e de outro, tá? Feito isso, aí vai ficar mais fácil de centralizar. Nós vamos centralizar aqui, ó, o pique, ó, tá aqui o pique. Nós vamos centralizar esse pique na direção do carrinho do zíper. Está estabilizado direitinho, pique com pique. Vamos fazer aqui uma costura, tá? Pode ser um pé de máquina. Aí aqui, ó, já tá costuradinho, tá? Ó. Eu fiz uma costura de um pezinho de máquina, tá aqui a costura. Quanto menos você fizer retrocesso em peças que tem plástico cristal, melhor é a segurança, tá? Só na finalização total daquela costura que você faz o retrocesso. Então, aqui eu não dei o retrocesso porque nós vamos cortar a nossa caixinha de leite. A caixinha de leite é o quê? A caixinha de leite é o fundo da peça. É o que dá profundidade à peça, faz caber mais coisas. Pode fazer assim sem a caixinha de leite? Pode. Mas ela vai caber mais coisas se ela tiver um fundozinho quadrado embaixo. Para fazer esse fundo, essa caixinha de leite que nós vamos utilizar
é de 4 centímetros. Então, a melhor forma é essa aqui. Você vai pegar um quadrado de papel de 4 por 4. Você vai colocar ele aqui, ó, deixa eu montar. Tá vendo aqui a costura? Você vai colocar ele aqui, ó, em cima da costura. Não é na beirada do plástico, não. É em cima da costura, tá? Eu tô utilizando aqui uma caneta de retroprojetor que ela é feita para a gente riscar em tecidos assim, em plástico, né, vinil e tal. Mas dá para você aí na sua casa riscar com a sua caneta comum. Eu tô riscando com essa caneta que eu acho que vai ficar melhor de vocês visualizarem. Aí, ó, eu vou riscar aqui. Aqui. E aqui. Nem sei se dá para vocês visualizarem direito. A mesma coisa, eu vou estabilizar aqui só porque na hora da gente cortar não tem problema, tá? Ó. E a mesma coisa eu vou fazer aqui desse outro lado. Aí agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos cortar e arrancar esse quadradinho fora. Tirar isso aqui. Cortar em cima do risco. Eu cortei aqui uma tira de tecido com 5 centímetros para fazer o meu viezinho. Aí eu vou botar aqui. Deixa eu cortar aqui no tamanho. Aí eu vou fazer assim, ó, gente. Vou colocar aqui. Fazer uma costura de um pezinho de máquina. Ó, desse jeitinho aqui, tá? Tá costuradinho, um pezinho de máquina. Agora, nós vamos ajeitar o nosso viés, ó. Puxa, dobra. Não podemos utilizar o ferro, porque vocês sabem que aqui é plástico, o ferro vai danificar a peça. Aí, nós vamos dobrar até aqui. Vincar. E aqui, dobrar de novo. Tá? Vamos costurar, fazer uma costurazinha aqui, pra ficar o viezinho bem bonitinho, tá? Vai ficar assim, ó, gente, tá? Costurazinha feita, tudo direitinho. Aí agora nós vamos costurar a nossa caixinha de leite, ó. Desse jeitinho aqui. Tá vendo aqui essa abertura aqui que nós fizemos? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos esticar pra fazer o fundo. E isso aqui vai ser o fundo, ó. Pontinha com pontinha, direitinho. E do outro lado a mesma coisa. Vamos dobrar aqui, ó. Aí nós vamos fazer aqui e aqui, fazer uma costurazinha aqui. E vai ficar esse fundo aqui, tá? Então, aqui nós vamos fazer uma costura, aqui também outra. E eu vou colocar, ó, um viés aqui. Do mesmo jeito que eu coloquei nessa parte aqui. Vou botar aqui, costurar, depois virar e dobrar direitinho, costurar. Aí tá aqui, tá? Ó, o viés já colocado aqui na lateralzinha do pé da caixinha de leite. Aqui eu vou cortar o excesso do tecido, tá? Ó, tá aqui colocadinho. Agora nós vamos desavessar. Para desavessar, nós vamos abrir aqui. Agora sim, nós vamos fechar aqui o nosso zíper. Lembra que nós fizemos também um piquezinho aqui no meio, né? Nós fizemos dos dois lados. Desse lado tá aqui o zíper. O pique vai ficar no meio da peça. Ó. Eu vou colocar aqui para segurar esse prendedor. Vamos pegar a alcinha que nós fizemos. Essa alcinha aqui, que já nós fizemos lá no início.
Ó, aqui é a frente da peça onde está o zíper. Nós vamos botar nas costas, tá? E ó, na direção nós vamos colocar a nossa alcinha assim, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Tá? Aqui é a nossa alcinha. Nós vamos colocar ela assim, ó. E aonde que nós vamos colocar? Na direção, ó, onde começa o tecido, ó, aqui. Onde começa o tecido da frente. Aqui é a parte de trás, tá? Nós vamos lá para a máquina e nós vamos passar uma costura. É uma costura, gente, de proteção, tá? Mas não podemos costurar esta parte aqui, não. É só aqui, ó. Nós vamos costurar só a parte onde está a alça. E a alça está nivelada onde está essa frente aqui, ó. Aí tá aqui feita a costura, tá? Tira todas as linhas, porque linha pode te atrapalhar, pode embolar na hora de você costurar. Tá ela aqui, tá? Então é assim. Por que que eu falei que não era para costurar esta parte aqui? Porque agora nós vamos fazer a pregazinha que dá o modelo dessa peça. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar aqui o meio, ó. A pregazinha vai vir até onde tá aqui a costura, né? Mesmo porque não vai ter como ela passar disso, porque aqui você costurou. Aí, estabiliza. Do outro lado a mesma coisa, ó. Super fácil, prático, sem mistério nenhum. Nós vamos fazer uma costura, agora sim, uma costura aqui, ó. E vamos colocar o nosso viés, tá? Tá aqui, ó, já costurei, tá? Pra tirar os alfinetes. Aí, ó, nós vamos agora colocar aquela palazinha. A frente virada pra cima. E aqui, nós vamos nivelar aqui, ó, na beiradinha, tá? Beirada com beirada. A frente virada pra cima, da peça também a frente virada pra cima. Nós vamos dobrar aqui, ó, rente, tá? E aqui a mesma coisa. Rente ao plástico, ó. Nós vamos abraçar, fazer um abraço. Ó, desse jeitinho aqui, tá? Vamos fazer um pezinho de máquina aqui, agora sim, com retrocesso no início e retrocesso no final. Tá aqui, ó, prontinha a nossa peça. Olha só, a profundidade dela é bem bacana, tá? Com a caixinha de leite de 4 centímetros, fica perfeita. A melhor forma de fazer é essa que eu indiquei pra vocês. Ó, o zíper, a colocação ficou direitinha, bonitinha. Ó, que gracinha. Tem que observar sempre a parte de cima é a parte onde o zíper fechado tá pra cima, tá? Olha como é que fica bonitinha. Super bonitinha, prática, fácil de fazer. Vou mostrar pra vocês a quantidade de coisas que cabe nessa peça, ó.
olha a quantidade de coisa que coube nela. Com essa alcinha assim, para viagem, mesmo que não seja para praia, você levar para viagem, porque tem as paradas, né? No ônibus e tal, quem vai de ônibus tem as paradas, às vezes você vai tomar um banho, se refrescar, já tá com tudo aqui dentro direitinho, shampoo, condicionador, escova de cabelo, cabe bastante coisa. E se você vai para casa de alguma pessoa, vai se hospedar na casa de alguém, já as suas coisinhas da sua higiene aqui dentro, ó, é só segurar aqui e lavar, e você com seu creme dental, sua escova de dente, com hidratante, shampoo, sabonete íntimo, enfim. E para a região de praia, ela é muito fácil de fazer, é rápida, gasta pouco material e você pode vender tranquilamente uma peça dessa a R$40, tá? Essa é a minha sugestão de preço. É claro que esse valor vai depender muito da região onde você mora, do valor do material que você compra. Mas o plástico cristal não é caro e o zíper também não é caro. E de resto, são tiras de tecido que você pode fazer colorido, você pode fazer em jeans para ficar uma coisa mais masculina, você pode fazer com cores do verão, pode fazer com frutas, enfim, você pode criar, tá? Faz uma para vocês, que eu tenho certeza que ao mostrar para as amigas, as encomendas vão pipocar no seu ateliê, porque essa é uma peça muito vendável, é fazer e vender. Grande beijo no coração de todas, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.